bem-vindos, irmãos, a mais um podcast da comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos. E temos dois do lado de cá e temos muitos do lado de lá, mas somos todos irmãos no Senhor. Laura Beatriz, tudo bem, minha irmã? Tudo certinho? Tudo bem, chegando ao finalzinho da quaresma, né, Padre Antônio, com novas forças depois do domingo letare e se preparando para entrar na Semana Santa, se preparando de preferência com uma boa confissão, né, Padre Antônio? Pois é, olha, a igreja, nossa mãe, nos pede, né? Aliás, ela não nos pede, mãe não pede, mãe obriga, né? Ela nos pede que nós nos confessemos dos nossos pecados com o sacerdote, ao menos uma vez no ano, né? Em preparação para celebrar a Páscoa da ressurreição do Senhor. É como se a igreja quisesse que todos os seus filhos, que são membros do corpo de Cristo, que é um corpo vitorioso, glorioso, ressuscitado, que cada um desses membros experimentasse o poder, a força da ressurreição através do perdão de Deus que nos é dado como um grande presente em cada confissão. Então, Cristo, cabeça da igreja, já ressuscitado, glorioso, num corpo vitorioso nas alturas, junto do Pai, ele tem uma igreja, um povo nessa terra, que é o seu corpo nessa terra, e o corpo de Cristo na terra tem que ser um corpo vigoroso, um corpo saudável, e o que traz saúde para esse corpo e para cada um dos membros desse corpo é o perdão do Senhor, que nos realinha com o coração dele, que nos faz receber a vida da graça que Jesus tem para cada um de nós. Então, nesse tempo de preparação à Páscoa, nossa mãe igreja diz: filhos, todos à confissão, todos sendo ressuscitados, revigorados, curados pelo perdão salvador que Deus nos deu em Cristo, para que nós sejamos aqui na terra esse corpo de Cristo bendito, vitorioso, trabalhador, saudável, como é o Cristo no céu, cabeça da igreja. Então, garotada, todo mundo conversando. Dos mais novos para arrumar as coisas aos aqui dentro. mais velhos. E não é só uma arrumação de coisas, não, né? É um trazer da morte para a vida. É isso que a igreja crê, né? Se nós estamos em pecado mortal, nós estamos espiritualmente mortos. Isso é uma constatação, né? A morte dentro de nós, né? A distância de Deus dentro de nós. E quando nós acolhemos o perdão de Deus pelo sacramento, pelas mãos da mãe igreja, volta à vida, né? Padre Antônio, eu sinto assim, é a impressão que eu tenho em relação a mim mesma e de uma forma geral, que a gente que está na caminhada tem um critério muito rigoroso, graças a Deus, com os pecados mortais, e somos mais ou menos, ou muito pouco criteriosos com os vários e terríveis, muitas vezes, pecados veniais. Eu queria pedir a Deus que possa nos ajudar, através do Senhor, a gente compreender isso, né? Uhum. Agora, por exemplo, eu estou fechando os olhos, estou lembrando da frase daquela nossa amiga querida, Santa Teresinha, me ajuda se não for bem assim. Ela diz que o dia que, se ela um dia acordar e perceber que ela está cheia de pecado, ela vai correndo para os pés de Jesus, porque ela sabe que ele é... Ela nem entra se é, né, pecado venial, né? Acredito que ela tenha falado assim, ela não entrou em detalhe. Ela vai correndo para Jesus, porque ela sabe a alegria, a misericórdia de Jesus nos acolher. Então, assim, eu sinto assim, que a gente precisava de poder ter uma consciência maior dos pecados veniais. Sim, a gente sabe, a gente aprende que no ato penitencial, na missa, nós somos absorvidos, né? Somos perdoados. É isso, né? Uhum. Os pecados, né, veniais, eles não são matéria obrigatória de confissão com o padre, como a gente fala, né?
Mas a gente volta num assunto que a gente já conversou um dia desse, eu já não lembro, eu estou ficando velhinho, então eu já não sei, mas eu acho que foi na nossa primeira conversa de Quaresma, que é a questão do exame de consciência. Sim. Né? Obviamente, quando a gente vai se preparar para a confissão, é necessário que se faça um exame de consciência para que seja uma confissão que traga fruto para a gente, porque tem que ser uma confissão íntegra, então eu devo lembrar, dentro do que me é possível, né, se há pecados mortais desde a minha última confissão, eu devo lembrar deles, eu devo enumerá-los para o sacerdote, e é claro que eu vou lembrar também dos pecados veniais, que a igreja diz não é matéria obrigatória de confissão, mas é salutar que eu os confesse, porque essa confissão dos pecados veniais, ela forma minha consciência, ela me dá graça de Deus para que eu possa também lutar com eles. Afinal de contas, se eu convivo muito tempo e de maneira desatenta com os pecados veniais, é possível que eles vão aos pouquinhos abrindo espaço dentro de mim para um relaxamento maior que pode me levar a um pecado grave. Né? Agora, para lidar com esses pecados, né, que o catecismo diz que são faltas cotidianas, né? São as faltas do dia a dia, da nossa desatenção a Deus, desatenção ao próximo, as nossas reações, às vezes impetuosas, que causam. É preciso, e eu acho que não tem outro remédio, um exame de consciência diário. A gente não pode lidar com o pecado só uma vez ao mês ou de 6 em 3 meses, quando vai confessar com o padre ou quando é uma necessidade mais urgente, premente, porque houve um pecado grave que deve ser confessado logo. Né? Mas com o pecado a gente lida todo dia. E se a gente vai deixando ele passa boi, passa boiada, né? Daqui a pouco o negócio está estranho. Então, exame de consciência diário, voltarmos a ter essa prática que vovó ensinava e que a gente não está muito bom dela, porque a gente não gosta de lidar com aquilo que, vamos dizer assim, é negativo, de alguma maneira, obriga a gente a pontuar coisas que normalmente são os pontos fracos da gente, né? Algumas pessoas até dizem, eu fico tão chateado, porque ou eu, quando vou me confessar, confesso as mesmas coisas. Não é que são as mesmas coisas, mas esse olhar para aquilo que são os nossos pontos de fragilidade, não é só para deixar a gente chateado, é para que a gente perceba que são os pontos em que a nossa natureza carnal, ela fala muito alto para a gente. Então é ali que a gente tem que estar atento, é ali que a gente tem que estar percebendo, né, as nossas reações, ou o que a gente permite que venha ao nosso encontro e que às vezes, né, arrasta a gente. Então esse exame de consciência diária, eu acho que é um achado importante para a nossa vida espiritual. Sem isso, a gente não vai muito longe, sabe? Eu vejo algumas pessoas dizendo, porque de vez em quando está na moda, eu queria me confessar com mais frequência. Amém, que bom. Mas tá, ou então eu queria fazer direção espiritual. Sim, é uma coisa boa. Mas olha, existem coisas que ninguém pode fazer no nosso lugar, né? Então, esse exame de si mesmo, né, esse olhar para dentro de si mesmo com seriedade, para reconhecer os pontos em que a gente precisa mais correr aos pés de Jesus, para que ele nos seja forte ali onde a gente é fraco. Isso nem o confessor, nem o diretor espiritual, ninguém pode fazer no lugar da gente. E se eu vou fazer uma confissão sem estar adestrado a isso, possivelmente vai ser uma confissão meio, sabe? E se eu vou pensar em fazer direção espiritual sem sequer me conhecer, meu filho, você não ligou nem a chave do carro, já está querendo dirigir? Liga primeiro o carro, né? Depois bota alguém para dirigir, mas não dá. Então, senão, Laura, é perda de tempo para quem escuta a gente e para a gente que fala, né? Então, examinar-se, confrontar-se quando o assunto é pecado, isso tem que ser uma coisa diária, é um compromisso, seja para quem tem o costume de rezar no final do dia com a igreja, né, oração de completas, que tem que dentro começa, dela, né, assim, um exame de consciência, seja para quem faz isso de maneira livre, sabe? Mas colocar-se diante de Deus e tentar perceber, peraí, Senhor, hoje como é que foi o meu caminho? Onde eu me perdi do Senhor? Né? O que perturbou a minha paz hoje? Né? Que eu permiti que entrasse em mim, que perturbou a minha paz.
Será que eu abri eu abri as janelas da minha alma, né, para algo que eu não devia? Então vou fechar agora. Mas isso é um trabalho constante, que não é para ser um peso, que não é para ser uma neurose de culpa, que não é para quem está de fato fazendo um caminho, se rearrumando, como a gente vê nos aplicativos, nos carros agora, né? É refazendo a rota. A gente precisa fazer isso constantemente, né? Então, primeiro ponto. E aí, é claro, quando a gente tem essa consciência de com o que na gente a gente está lidando, a igreja diz que é interessante, quando você vai se confessar, que você também coloque essas faltas cotidianas, esses pecados veniais, porque de alguma maneira você está pontuando a eles, você está se formando melhor na sua consciência, você vai receber um aumento de graça de Deus para te ajudar nesse combate diário contra, ou naqueles pontos em que a gente é mais frágil, e vida que segue, vai ser uma ajuda boa, né? Vai ser uma ajuda boa. Porque eu percebo em mim que isso é uma coisa, assim, às vezes, meio estranha, esse critério bem sério com pecado mortal, o próximo dele, e um certo desleixo com os pecados veniais. O senhor estava falando do exame de consciência. Então, na oração de completas, a gente faz aquela oração que é feita na missa, né? Eu, pecador, me confesso. E muitas vezes eu gosto de fazer o ato de exame de consciência de Santo Inácio de Loyola. Vamos parar um pouquinho, só um pequeno momento de catequese, Padre Antônio, para nos ajudar algum irmão ou irmã que nesse momento gostaria, sim, de ser mais ajudado nesse exame de consciência. Essa oração que a gente faz na missa, por exemplo, pequei muitas vezes, e rever por atos, pensamentos, palavras e omissões? Sim. Eu acho que para fazer um exame de consciência, duas maneiras que eu acho que ajudam, porque são simples. Primeiro, você pode recordar o seu dia. Uhum. Como é que foi o meu dia hoje? E fazer isso de uma maneira tranquila, não precisa ser... Uma vez eu ouvi um padre falando de confissão. Gente, algumas pessoas são escrupulosas na confissão. Escrupuloso é aquele que acha que por mais que ele fale, ele explique, e ele nunca está bom, nunca é o bastante. Isso é uma enfermidade espiritual que às vezes também é psíquica, né? Então, ele diz, olha, ninguém toma banho passando água sanitária. A gente toma banho com sabão e água, tá vendo? Sabonete e água, pronto, né? Então, o exame de consciência não é para você pegar um cutelo e ficar enfiando na sua cabeça. Não é isso. Uhum. Mas eu posso refazer o meu dia. À medida que eu refaço o meu dia, eu vou lembrar daquelas situações, obviamente, que vêm mais à tona e que possivelmente são os pontos em que ou eu tive um impasse com alguém, ou eu tive um pensamento dentro de mim que foi, né, que me absorveu mais, que me chamou mais a atenção. Um sentimento também. E aí, se a pessoa tiver uma caminhada cristã, conhece a lei de Deus, ela vai lembrar, poxa, nesse momento, de fato, faltei a caridade com aquela pessoa, naquele momento eu me irei, e por aí vai, né? Ou então, coisa que não é ruim, né, e que não é problema, não é pecado para ninguém, né, seria até bom ter uma folhinha em algum lugar com os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, os pecados capitais, dar uma olhadinha para aquilo e se perguntar, será que hoje eu estive, né, nesse roteiro? Porque, na verdade, tudo isso é um roteiro, né? É um caminho. Né? Ou será que eu me perdi disso? Né? Será que eu fui por caminhos distantes desse? Né? E aí você vai contemplando ali os mandamentos, vai contemplando os pecados capitais, vai percebendo, hoje, nesse ponto aqui, eu me perdi do Senhor. Naquele ponto ali, eu me precipitei, eu passei na frente dele. Né? E por aí vai. Quer dizer, sem fazer alguma coisa mais concreta desse tipo, eu não saberia como fazer. Exame de consciência é coisa concreta. Não é ninguém pede perdão por coisas que não existem. Ai, seu padre, olha, eu nem sei se eu pequei. Eu não lembro de ter pecado. Bom, se é comigo que sou uma pessoa ruim, eu falo, eu também não vou te dar absolvição, porque eu não sei do que eu estou te absolvendo, eu não posso te absolver de uma coisa que eu não sei o que é. Aí a pessoa logo arranja, né, uma lembrança. Do sacerdote, né? Coitado, mas se vier comigo é coitado da pessoa, porque ela vai, né? Mas sabe, então, porque isso é levar na brincadeira. Jesus Jesus não derramou o sangue dele na cruz de brincadeira. Não foi uma brincadeira. É isso aí. Não foi. E o nosso pecado não é uma brincadeira. Não. Né? Se o meu pecado causou o sangue derramado do Filho de Deus, não é uma brincadeira.
Então eu não posso tratar como se fosse. Confissão não é hora de ficar rindo, né? Então, sabe, a gente tem que ter um pouquinho de, né? Pois é. Né? Ninguém ri quando vai num médico fazer um diagnóstico. Não. Né? Porque é sério, não é uma brincadeira. Né? Então, sabe, esse exame de consciência é algo concreto. Eu estou lidando comigo, eu estou lidando com a minha dureza de coração, eu estou lidando com aquilo em que eu tenho necessidade de tentar melhorar. Então eu tenho que ser pontual. E sem algum métodozinho simples desse, né, não dá para fazer. Você vai ficar sempre lidando com coisas que não tem cara, né, que não tem nome. Pecado sempre tem cara e nome. Né? Então, e a gente tem que dar nome para ele. Né? Padre Antônio, o senhor falou, então, a gente está com os 10 mandamentos na mão. Nossa, acho que se a gente parar no primeiro, a gente tem muita coisa para confessar, né, Padre Antônio? Pois é, se for por aí, minha filha, o negócio é sério. Mas é claro que não é, repito, não pode ser uma coisa genérica. Não. Obviamente, se eu peco qualquer um dos outros, né, se eu peco contra qualquer um dos outros mandamentos, é óbvio que, em primeiro lugar, faltou, né? Mas há pecados que são diretamente contra o primeiro mandamento. E aí, sempre ser bem concreto nisso. Cuidado, porque há muita gente escrupulosa. E se você perguntar assim, mas de que maneira você pecou contra, por exemplo, o primeiro mandamento? Não, eu acho que eu não amei a Deus. Não, peraí. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Ponto. Não é uma coisa tão subjetiva ao ponto de você não conseguir explicar, olha, nesse ponto aqui eu falhei porque eu ouvi uma pessoa dizendo que havia lá alguém que fazia um determinado tipo de prática e eu fiquei com medo de aqui na igreja a minha oração não dar certo, eu fui lá. Bom, então foi uma coisa concreta contra o primeiro mandamento, certo? Então, cuidado, porque a pessoa escrupulosa, ela se perde em coisas que ela sequer é capaz de pontuar, porque na verdade ela achou... é um devaneio, exato, é um devaneio. Né? Então a gente tem tanto pessoas que são escrupulosas, ou seja, que veem o que não existe, né? Ou que dão um valor excessivo a alguma coisa que é secundária, como a gente tem pessoas relaxadas. Se você perguntar, nada é problema. Né? Ou então, pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que eu faço e que eu acho que é errado. Não, pecado não é o que eu faço e eu acho que é errado. Pecado é aquilo que ofende o coração de Deus, porque Ele determinou que as coisas são de um modo e não são... Sabe, a gente tá vivendo num tempo em que a gente acha que é tão medida de tudo que a gente acha que pecado é aquilo que incomoda a gente. Então a gente confessa um monte de coisa que é absolutamente... né? E deixa de confessar aquilo que de fato é pecado. Entendeu? Eu sei lá, cara. Eu acho que hoje, não sei, né? Não tenho isso na cabeça de ficar imaginando. Mas a gente fala coisas que, na verdade... Deixar de confessar o que realmente é pecado. A gente confessa o que incomoda a gente, e incômodos nem sempre são pecados, né? E a gente não confessa aquilo que ofende a Deus. Entendeu? Então, é um negócio muito esquisito, né? Não, enquanto o senhor está falando, eu estou vendo aqui o quanto que falta, assim, essa consciência do pecado. Eu vejo quando, em determinadas missas, o sacerdote, sempre o senhor fala antes da comunhão, né? Aqueles que estão com confissão sacramental se apresentem aqui antes da comunhão. Então, assim, quando o senhor falava, eu pensei assim, como que é importante, a partir do exame de consciência, que não tem outro, esse recordar como é que foi o dia, pedir ao Espírito Santo, ele é o santificador, né? Me santificar do quê? Se eu já estou bem, vai me santificar do quê? Para me ajudar a ter essa consciência equilibrada, mais séria, do que é pecado, para eu separar o joio do trigo. Né? Eu acho que essas são duas palavras boas, equilíbrio e seriedade. Em alguns lugares falta equilíbrio, em outros lugares falta seriedade, em alguns lugares falta os dois. Enfim, mas a gente deve tentar ter essas duas coisas sempre regendo o olhar da gente, né? Seriedade, porque disso depende a nossa alma, né? Não das nossas justificativas. Confissão não é uma terapia. Terapia se faz com um terapeuta
que deve ter formação para aquilo, né? E nem é direção espiritual, né? Não é direção espiritual, não é um bate-papo. Eu queria fazer um bate-papo com o padre. Não, você está confessando seus pecados a Deus. Você está recebendo algo pelas mãos do padre, mas que só Deus pode realizar, né? Então é algo muito maior. Às vezes a gente banaliza os sacramentos até para tirar um pouco do peso que há para algumas pessoas. Algumas pessoas têm medo de confessar, outras têm vergonha. Não, mas é uma conversa. Vem cá, vamos conversar. Não é uma conversa, sabe? É aquela história, torna mais leve, mas o risco é que a gente torne leve de um jeito que também não é bom, né? Então vamos arrumar um pouco melhor esse trem, né? Não é uma tortura, se é uma tortura, tá fora do eixo, alguém está fazendo o negócio errado, né? Porque Jesus não criou 6 sacramentos e uma tortura, né? Então, se é uma tortura, não tá legal. Mas, por outro lado, não é uma conversa. Conversa é o que a gente está tendo aqui, né? E nenhum de nós imagina que ao final vai sair daqui perdoado porque conversou, né? Não é por aí que funciona, né? Então, ajudar as pessoas a até arrumarem isso. Olha, eu não vou ao padre para ter uma conversa, eu vou ao padre para receber o perdão que pelas mãos do sacerdote Deus me dá. E o padre eventualmente é mais simpático, outras vezes não tanto, umas vezes é mais brincalhão para eventualmente deixar o outro à vontade, outras vezes é mais sério e me mostra a seriedade do que eu estou vivendo, e vou levar isso numa boa. Porque um instrumento humano não é mais importante do que a obra de Deus que está acontecendo. Um instrumento humano é humano que nem eu ali, que também deve se confessar, porque também pisa na bola como eu. Então, relaxa. Né? Focar no que a gente está fazendo e no que a gente espera receber de Deus ali, né? Sem medo, sem uma vergonha, né? E sem essa impressão de que, afinal de contas, é um bate-papo. Poxa vida, não é isso. Jesus não deu a vida dele na cruz para nos dar momentos de bate-papo, né? Padre Pio, que era um grande confessor, né? Ele dizia uma coisa muito verdadeira, né? Ele dizia que antes da gente pecar, o diabo sempre dá a impressão de que ele é nosso melhor amigo. Sempre muito preocupado com a gente, entendendo as nossas razões, tudo, sabe? Ele está do nosso lado. Depois que a gente peca, ele se torna o grande acusador, fazendo a gente se sentir horrível, ter vergonha, demorar para buscar a confissão, né? Para ficar enrolado naquilo. Aí, como você já está enrolado numa teia, quanto mais você se mexe, mais você se enrola, né? E me parece que o Padre Pio, que tinha uma visão da alma humana muito boa, ele acerta nisso em cheio, né? Não sei se você lembra, Laura, na primeiro domingo da Quaresma, a gente ouviu o evangelho das tentações de Jesus no deserto, segundo São Lucas, né? Se você parar para prestar atenção, o que o Padre Pio falou é exatamente o que São Lucas diz. Jesus estava há 40 dias sem comer, morrendo de fome. O diabo chega perto de Jesus para tentá-lo, e o que o diabo faz? Jesus, vou te fazer ficar doente, porque você... Não. Jesus, que carinha é essa? Você está tão abatido, menino. Olha, você está com cara de que está com fome. Transforma essa pedra em pão. Vamos fazer um lanche aqui agora. Parece até que o diabo estava muito preocupado com a fome de Jesus, né? Jesus. E se Jesus fosse alguém dado à autopiedade, ao vitimismo, aí ia ser um prato cheio, né? O diabo, antes de pecarmos, ele sempre aparece como alguém... você está tão cansado, né? Ninguém dá valor, né? Olha, você fazendo o máximo, olha o que fazem, né? Olha, e 1000 outras coisas que todos nós já ouvimos nesses ouvidos, que a terra há de comer, né? Então, todos nós já sentimos essas coisas, porque antes do pecado, ele parece um grande chapa, muito preocupado com a nossa fragilidade, quando na verdade é porque depois... Satanás, ele não espera a nossa fragilidade passar, ele investe contra ela. Mas assim que você peca, ele se torna o acusador. Você, hein? Quem não conhece, compra, hein? De novo nisso. Você não tem vergonha, pronto, e aí empurra a gente lá para baixo. Paralisa a gente. Então, nada disso me parece uma brincadeira. Isso tudo é muito sério. Mas, ao mesmo tempo, olhamos para tudo isso com equilíbrio. É um caminho que nós fazemos com o Senhor. A única coisa que o diabo quer é se intrometer nessa história e romper esse caminho. Portanto, vigiamos o caminho para não nos perdermos de Deus. Quando nos perdemos, voltamos para Ele o quanto antes, porque Ele está sempre disposto a perdoar
como diz o Salmo. Deus nunca está... A gente às vezes, né? Não, deixa passar um pouco. Não, preciso ficar na minha. A gente, né? Quando, não, deixa passar uma semana e a gente conversa, né? Nem sempre a gente está disposto. Mas o Salmo diz que o Senhor, nosso Deus, está sempre disposto a perdoar. Sempre. Né? Então, é apostar nisso, gente, é acreditar no amor dele. São João diz isso na primeira carta, né? Nós conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem por nós. Cada vez que a gente se confessa, a gente está dizendo, Pai, eu acredito no amor que o Senhor tem por mim. Eu acredito. Eu tenho 1000 motivos para desistir, eu tenho 1000 motivos para pensar que o Senhor não me olha, mas eu acredito que o seu amor é maior que os meus erros. Por isso eu estou aqui de novo. Por isso, mais uma vez, eu venho te buscar o teu perdão. Então, não é uma tortura, é uma libertação. Né? É uma libertação. Mas quando a gente está olhando para aquilo que de fato acontece durante a confissão. Padre Antônio, deixa eu tirar só mais uma dúvida de catequese. Eu estou lembrando, aconteceu em algumas vezes no último retiro, na hora da missa, a menina, olha, tem algum tempo que eu me confesso, será que eu posso comungar e depois me confessar? Eu fiquei sem saber o que responder para ela, eu não vou perguntar se ela está... Então, assim, como é que a gente pode ajudar uma pessoa numa hora dessa, na hora da comunhão, Padre Antônio? Na hora da comunhão não se resolve esse tipo de coisa. E aí a pessoa tem que ter consciência, né? Bom, ao menos uma vez no ano, por ocasião da preparação da Páscoa, é mandamento da igreja a confissão. Se a pessoa passa disso, ela já desobedece a um mandamento da igreja, portanto, já não deve comungar sem confessar-se. Né? Não se deve comungar com pecado grave, não estando em estado de graça. Né? Independente, uma pessoa coordenadora de um grupo de oração, cometeu um pecado. Eu sou uma pessoa de oração pessoal. Não tem crachá, não tem essas coisas, né? Então, não, se eu cometi pecado grave e não me reconciliei com Deus e com a igreja, se eu tenho uma contrição perfeita do pecado, eu poderia até comungar, mas não, a igreja não recomenda isso, porque é o tipo de coisa que nosso coração ele não é tão claro para nós mesmos quanto nós imaginamos. Então, não fazer isso, muito menos se acostumar a fazer isso. Né? Houve pecado grave, pecado mortal, confesse-se e na próxima ocasião, comungue. Calma, sabe? Senão vira uma coisa, né, de não tem que ir nada. Né? Confesse, faça o caminho que a igreja pede. É um caminho de penitência que a igreja pede quando a gente está em pecado mortal, portanto não está em estado de graça. Faça um caminho de volta. Né? Quando a gente senta diante do padre confessor, ou quando a gente se ajoelha diante do padre confessor, ali é um ponto de partida, mas também é um ponto de chegada. Até chegar ali, houve todo um trabalho do Espírito Santo no coração da gente. Né? Então, em primeiro lugar, né, se há pecado mortal não confessado, né, confesse-se, depois volte a comungar. Se não há pecado mortal, bom, o que a igreja pede, o mínimo, é uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa. Ok. Tendo isso em mente, cada um, segundo a sua consciência, deve... como diz o apóstolo Paulo, né, deve verificar-se, deve fazer um exame próprio. Se não há pecado mortal, e se a pessoa... Ok, a igreja diz ok, tudo bem, comungue. Então não há um período, né, estabelecido, né, mas o risco que a gente corre se a gente não faz um exame constante de si mesmo, isso tudo fica muito fluido. Né? E aí a pessoa eventualmente já cometeu pecados graves, mortais e não tem, sabe, uma atenção, né, para lidar com eles. Quando der eu me confesso, e continua comungando. Para. Senão a gente começa a transformar nossa vida sacramental num automatismo, né, que não é por aí. É uma vida com Deus. Então é preciso que eu esteja com a minha vida com Deus recomposta pela confissão, para que eu possa me aproximar da Santa Comunhão Sacramental. Então, Padre Antônio, a gente pode orientar que será bom que a confissão seja
Uma vez por mês? Não, eu não. É isso. A igreja não determina esse tipo de coisa, tá? Então, quando há pecado grave, confesse Sim, logo. imediatamente. Logo. Tá. Né? Não havendo, a igreja não diz, olha, os últimos papas, vários documentos da igreja, a Nossa Senhora nas aparições, enfim, você tem 1000 motivos para considerar que há boas indicações para que a sua confissão seja mais a miúdo, por exemplo, uma vez por mês. Mas a igreja não chega ao ponto de dizer isso daqui, entendeu? Não há isso. Né? Então, o ideal é que a gente tenha uma vida com Deus e tal. Minha filha tinha santo que confessava todo dia. Mas, mas há uma orientação, assim, alguns santos, né? Então, né? Mas aí aquele negócio, a pessoa também tem uma consciência muito fina. Não era uma perda de tempo. Né? O Santo Curadás, quando confessava, não era uma perda de tempo. Alguém pode perguntar, mas o que ele confessava? Não sei, mas eu te garanto que ele mirava em algum ponto onde era necessário a luta dele. O problema é quando a gente percebe que não há uma preparação real ali, não há uma luta verdadeira ali, e a pessoa está ali, às vezes, para uma conversa. Então, se é conversa, vamos conversar, vamos bater um papo. E aí, como é que tá? Tudo certinho? Mas então não vamos chamar isso de confissão. Confissão é confissão. Né? A gente não está ali para dar justificativas, a gente não está ali a gente está ali para reconhecer, acusar-se dos pecados da gente, para que Satanás não os use para nos acusar. Né? Então, ponto. É isso. Né? E só fazer isso, às vezes, já é uma grande libertação. Né? Só a igreja, nos últimos tempos, tem estudado muito isso, né? Por conta da influência da psicologia e tal, se estuda muito isso, né? O poder que a confissão dos próprios pecados tem, até como alguma coisa que faz bem do ponto de vista humano, né? Porque você reconhece, você dá nome para as coisas, né? Quando não é só uma comparação, né? Quando um exorcista está expulsando algum demônio de uma pessoa, né? É um momento fundamental em que a gente determina que a libertação está muito próxima, é quando o exorcista obriga o demônio a dizer o nome e ele diz. Porque aí se percebe, pronto, o que estava escondido apareceu. Né? Então ele já tá se dando meio que por vencido. Né? É claro que isso tem a ver com situações limite e que são muito específicas e numericamente muito limitadas. Mas do ponto de vista do pecado, a gente pode dizer a mesma coisa. Quando a gente consegue dizer o nome para outra pessoa, no caso para um ministro de Deus e da igreja, né? O poder que aquilo tinha de trabalhar escondido dentro da gente já está sendo quebrado. Ai, que beleza isso, né? Padre Antônio. Então, até o falar... E quanto mais eu falo, sem ter que me justificar muito, eu posso até situar o padre para que ele entenda a situação daquele pecado. Mas eu não preciso contar porque no final das contas, quem me fez pecar foi a minha avó, a minha sogra. Né? Não, evitar isso. Mas quanto mais eu sou capaz de externar isso com responsabilidade e contrição e arrependimento, humanamente, isso é muito legal. Isso faz bem para a gente, não é um mal. Não, porque se você ficar reconhecendo o seu... Não, reconhecer os erros e ter a chance de ser perdoado é uma bênção. Esse é que é o negócio. Ninguém vai se confessar para levar uma paulada com uma palmatória. A gente vai se confessar crendo no amor de Deus, né? Na confiança no perdão de Deus. Então, isso é maravilhoso. E eu amei aquela hora que o senhor falou, inclusive também... para que depois o diabo não venha me acusar. Olha, meu Deus, quer dizer, cada vez que eu vou me confessar com o nome, que coisa incrível, né? As virtudes têm nomes, né? E os pecados têm nomes, e são palavras, são uma palavra. Eu não lembro qual é a santa, mas tem uma santa que eu já não lembro, porque a minha cabeça tá cabeça de velhinho. Uma santa que me parece que numa conversa que ela teve com Jesus, no coração dela, ela colocou uma determinada situação para Jesus que devia ter sido um pecado que ela cometeu, alguma coisa. E Jesus disse, mas eu não lembro. E depois ela percebeu que ela já tinha confessado aquilo. Então... Ai, que coisa linda. Não é que é óbvio, Jesus, eu não lembro. Mas nesse sentido... Porque ela já tinha confessado. Sabe, o Senhor não toma aquilo como acusação, mesmo que a gente queira se acusar de uma maneira negativa. Se no momento da confissão a gente se acusa, né, porque é uma antecipação do tribunal de Deus. Né? Se desde já a gente reconhece, Senhor, foi contra a vós que eu pequei.
Ok, mas é só isso que ele espera da gente, que a gente reconheça. Né? Ele não espera que a gente faça o filme voltar atrás. Algumas pessoas a gente vê que se confessam com uma sofreguidão muito grande e às vezes nem conseguem provar os frutos da confissão, porque a impressão que a gente tem é essa, que elas imaginam que teriam que fazer o filme voltar atrás, mas Deus sabe que o filme não volta para trás, o filme está andando para frente. Então, para ele, basta sincero arrependimento, basta que a gente reconheça diante do ministro, né? Basta que a gente acolha o perdão dele, que a gente se penitencie, mas não é para fazer o filme voltar atrás, não é isso. Calma, a gente é gente e Deus sabe que está lidando com gente, né? Então, sabe, a confissão, na verdade, é uma dinâmica curadora que Jesus imaginou, né, para nos dar de presente, né? E que faz um bem imenso para a alma quando ela é vivida na medida certa, né? Na medida certa. Não é só uma conversa humana. Eu estou diante do meu Deus, né? Meu coração tá rasgado diante dele, né? E dele eu posso esperar muito. Eu posso esperar perdão real, né? Então, só da gente ter essa perspectiva diante do coração, nossa mãe, sabe o Salmo 50 não diz, dá-me de novo a alegria de ser salvo? Eu acho que cada vez que a gente vai confessar, a gente poderia dizer isso, Senhor, eu quero experimentar nessa confissão de novo a alegria de ser salvo. Então me dá a alegria de me salvar aqui. E o Senhor nos salva e a gente sente aquela alegria de ser salvo por Ele, né? Mas a gente experimenta mesmo, né? Na hora que a gente sai e ouve as palavras benditas do sacerdote. Pode repetir aquelas palavras? O padre, no final, ele fala, né, em primeira pessoa, ele não fala Deus te absolva dos teus pecados. Não, eu te absolvo dos teus pecados, né? É um negócio, né? Como ele diz também na missa, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É Cristo que trabalha nos sacramentos. O trabalho é dele, o trabalho é dele. Né? O ministro da igreja é o ministro da igreja, né? Porque todo sacramento é um trabalho de Cristo pelas mãos da igreja, né? Mas é um trabalho de Deus, é um trabalho divino, sobrenatural, né? Então, ter isso presente dentro da gente alivia qualquer nervosismo humano. A gente já sabe que, né, faz parte, é assim mesmo. Há uma vergonha, é bom sinal, né? Sinal de que a gente tem vergonha, né? Então, não é ruim, né? Mas nada disso pode ser impeditivo, nada disso pode me travar e me impedir de receber o perdão de Deus, né? Então, eu tenho que olhar para isso, o alvo é esse. Senhor, estou aqui, errei nisso, pequei dessa maneira, daquela... Né? O sacerdote, se for preciso, vai ajudar a pessoa a esclarecer algum ponto em que talvez seja mais necessário, como eu falei, né? Se a pessoa diz, padre, não sei bem no que eu pequei, eu também não sei no que eu vou te absolver. Então, não, a gente fala isso, mas peraí, vamos com calma. Lembra, o que você lembra que nesse tempo desde uma confissão você deve ter feito que possa ter ofendido a Deus? Quando você puxa a coisa para aí, a tendência da pessoa é dar uma parada e pensar, você tem que tirar ela dela. Porque não é ela e ela, é ela e Deus, né? O que você pode... eu acho que... Aí pronto, aí vem, né? Então, sabe, caminhar por aí, né? Se for preciso. Claro que o padre vai ajudar, mas levando, sabe, com equilíbrio e seriedade. Eu acho que essas duas palavrinhas têm muito a ver com um monte de coisas na vida da gente, inclusive com a confissão. Equilíbrio e seriedade. E... depois, assim, alguns sacerdotes dão alguma orientação na penitência, outros orientam algumas orações, né? E outros não fazem nada. E tudo bem. Em princípio, deve-se ter alguma penitência, que é o que a gente chama de reparação, né? Porque os pecados que eu cometi, o Senhor perdoa. Mas eles são injustiças, concretamente, que desordenam ou a minha vida, ou a vida de outra pessoa, ou a vida da igreja, ou a vida da sociedade. E quando a gente lança uma desordem em algum ambiente, é preciso que a gente depois também lance ordem, né? A gente repare aquilo, né? Aquilo que a gente chama de penitência, que normalmente o pessoal pensa que são 3 Ave Marias, 3 Pai Nosso, né? E que pode ser bem mais do que isso, né? É uma maneira da gente mostrar, olha, eu estou reparando uma injustiça que eu cometi,
uma injustiça, em primeiro lugar, contra Deus, porque todo pecado é isso, né? Depois, contra a igreja da qual eu faço parte, contra a sociedade, contra a minha própria vida com Deus, eu estou reparando. Então, aquele gesto de penitência, aquele gesto de reparação, é como se fosse um caminho de volta, né? Em princípio, se deve ter uma penitência para reparar aqueles pecados. Se eventualmente o padre não dá, ou é porque ele próprio, não sei, vai realizar alguma penitência pelos penitentes dele, ou porque talvez aquela pessoa tenha confessado, às vezes nem pecados graves, nem pecados veniais, às vezes são imperfeições, e o padre, né, considera que não há algo a ser reparado objetivamente, sei lá, mas em princípio, aquela penitência não é só... ninguém está pagando perdão. Você não paga perdão nenhum, muito menos, né? Então, mas a gente está reparando os nossos erros, a desordem que eles cometem, né? A injustiça contra Deus, contra o outro, né? E de alguma maneira isso faz parte daquelas penas temporais que os nossos pecados acarretam e que a gente completa a medida, né, dessa reparação no purgatório. Padre Antônio, eu sei que nesse bate-papo Deus está nos dando assim toda uma conversa sobre confissão, mas por isso mesmo eu estou me lembrando assim, quando uma pessoa, ao se confessar, diz para um sacerdote, olha, eu estou aqui, ela se acusa e diz, olha, mas eu não perdoo, e não quero perdoar e não estou com vontade de perdoar, mas por dever de consciência eu estou colocando isso para o Senhor. E aí? Olha, eu sei que não é um seminário de perdão, mas como é que a gente pode ajudar? Bom, em primeiro lugar, existe uma coisa que não chega a ser contrição, porque contrição é essa dor pelo pecado cometido e a determinada determinação, diria Santa Teresa, de não voltar a cometer aquele pecado, né? Mas existe uma outra coisa chamada atrição, que é uma contrição imperfeita. Quer dizer, eu sei que aquele meu comportamento, eu sei que aquilo pode causar a minha perdição, então eu busco a confissão, o auxílio da igreja, né? E estou lutando com aquela situação, é uma situação que eventualmente é uma situação interna, que não é uma situação objetiva de, por exemplo, continuar arrastando alguém para o pecado. Então, por conta dessa atrição, pode-se dar absolvição. Eu acho que nesse caso aí entra um pouquinho isso. Se a pessoa diz, olha, eu estou magoado, eu não consigo perdoar, mas ela não tem nenhuma atitude permanente, por exemplo, de prejudicar a outra pessoa ou de criar algum tipo de... Ela está lidando com um drama interno dela. Então, se a pessoa chega ao ponto de ir confessar-se, colocar isso, se ela não tem contrição perfeita, ao menos ela está demonstrando que tem atrição, que é essa contrição imperfeita. E ela precisa da ajuda da igreja para trabalhar isso dentro dela. Cabe ao padre conversar com essa pessoa, agora sim, uma conversa, aconselhá-la, né? Mostrar a ela que ela tem meios espirituais para ajudá-la nesse trabalho do perdão, talvez esclarecer para ela que esse perdão não é exatamente o que ela imagina na cabeça dela, talvez ela imagine que o perdão é ir lá, dar um beijinho na testa da pessoa que aprontou alguma, e o padre vai ensinar para ela que, olha, não é bem isso, é outra coisa, né? Então cabe ao padre nesse momento aconselhá-la e apontar para ela um caminho que ela vai ter que continuar fazendo, então é um caminho de cura. Né? A confissão faz parte desse caminho de cura, né? Então pode ser que em algum momento lá à frente ela de fato venha a uma confissão ou com a contrição perfeita e acabou, sabe? Mas nesse caso, né, que não acarreta uma situação objetiva, né? Tem muito a ver com sentimento e tal, a gente tem que ter uma paciência porque as pessoas fazem um caminho, né? E acreditar que aquela confissão faz parte de um caminho. Sim. Né? Então, não seria a mesma coisa uma confissão de, olha, padre, eu estou vivendo com um homem casado, eu estou arrependida,
mas eu não posso me separar agora. Eu não quero me separar agora, eu tenho vida marital com ele, ou então eu estou roubando no meu trabalho, porque a gente pensa logo em viver com outra pessoa, né? Mas não, eu também estou roubando no meu trabalho, eu tiro todo mês no meu trabalho, sem que ninguém saiba, uma quantia tal, e continuo fazendo isso. Não, isso também é algo objetivo, né? Contra a lei de Deus, né? No caso primeiro é adultério, no caso segundo é furtar, né? E que eu não interrompo. Né? Então, isso não é nem atrição. Quer dizer, eu continuo fazendo, né? Tem uma objetividade aí muito mais empenhativa. Né? E no caso que você colocou da pessoa, eu sinto. O sentimento da pessoa é um negócio, a gente sente um monte de coisa. Eu tenho que ajudar a pessoa a fazer um caminho de fé, um caminho espiritual. Né? E o sentimento ela vai arrumar ali depois de um jeito ou de outro. Né? São coisas bem diferentes. Não parece não, mas são coisas bem diferentes. Né? Entendi. Certo, Laura. Vamos lá, porque senão a gente também faz o povo minar com a nossa conversa. Porque já está na hora? Já está mais do que na hora. Sério, Padre Antônio? Já, sério. Vamos lá. Então, mas essa conversa sobre confissão foi muito boa, Padre Antônio. Vamos encorajar os irmãos a aproveitar esse tempo agora até a Semana Santa, até a Páscoa, porque a confissão pascal ela se estende, né, até durante o tempo pascal, e fazer uma boa confissão, reconciliar-se com Deus, com a nossa mãe igreja, né, começar um caminho novo com o Senhor, fazendo essa ressurreição do coração que é a confissão. Por isso a confissão nesse tempo, né, é um voltar para a vida. Então, vamos lá. O que mata a gente, no fundo, é sempre o pecado. A gente pensa que é outra coisa, né? Não, é o pecado. Então, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, crendo no amor dele, crendo no seu perdão. Amém. E a gente vai fazer uma bonita experiência que vai nos ensinar também a compartilhar perdão com outras pessoas. Amém. Na medida em que a gente é perdoado, entende que é perdoado, a gente também vai aprendendo a perdoar, né? A gente aprende a perdoar, né? Voltar para os braços de Jesus. Amém, então, Padre Antônio. Vamos lá, tá bom? Abração, Laura. Abraço, Padre Antônio. Coragem. Tchau, tchau, irmãos. Até logo. Deus abençoe.